O nosso bate-papo de hoje é sobre saúde bucal do idoso e higiene de próteses. Então, se você é já da melhor idade ou se você tem algum familiar, algum amigo que seja também da melhor idade, já fica aqui. A última vez que a gente teve esse convidado aqui, que é o Diego, foi um sucesso a live. Ele tirou muitas dúvidas, assim, um conteúdo incrível, e hoje a gente vai trazer esse conteúdo mais para a terceira idade. Bom, o nosso convidado já chegou aqui, bate-papo, e eu quero convidar vocês para interagirem aqui na live, para colocarem suas dúvidas, para comentarem bastante aqui com a gente. Bem-vindo, Diego. Tudo Tudo bem, bom? Jaque? Tudo ótimo. Ó, mais um bate-papo maravilhoso. Hoje vamos falar aí sobre a melhor idade, né? Sobre os idosos. Isso E, mesmo. como sempre, eu tenho aqui algumas perguntas para a gente ir se guiando no bate-papo, Aham, mas a galera também está livre para ir colocando as dúvidas aqui. claro, claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Quando as pessoas vão envelhecendo, os dentes vão ficando mais frágeis ou isso é mito? Jaque, então, mais uma vez, boa noite. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agora eu já posso dizer que é sempre um prazerzão, né? Porque não é a primeira vez. Mas eu fico muito feliz de ter sido convidado novamente para a gente conversar de novo sobre dessas mudanças que realmente acontecem, né? Então, vamos lá. Não é um mito, isso realmente acontece. Do mesmo jeito que todas as outras partes do nosso corpo seguem por envelhecer, os nossos dentes eles também envelhecem. Ao longo da vida Certo. acontecem diversas mudanças na nossa cavidade bucal, seja em relação à presença de bactérias, seja em relação à mudança na saliva, que também é uma coisa que acontece. Então, opa, deu uma escorregadinha aqui, seja a saliva que muda um pouquinho a composição também, e o dente, como fica interagindo, né, com isso, ele vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, sim. Então, eu não consigo, né, não consigo não, eu não posso te afirmar que ele fica mais fraco, mas ele modifica a sua composição. E essa modificação da composição pode fazer com que esse dente fique mais fraco, mas isso não é uma regra, digamos assim, sabe? Ele envelhece, ele sofre Uhum. alterações, mas não necessariamente ele fica mais fraco. Aí isso vai depender, né, de cada pessoa ou dos cuidados que as pessoas vão tomando com esse processo de envelhecimento. Certo, entendi. Bom, vamos falar sobre implante agora. Sim. Toda pessoa, aqui já é um assunto interessante, porque eu já ouvi muitas coisas sendo ditas por aí, Aham. Sim. inclusive entre pessoas mais jovens. Uhum. Aqui eu já não vou colocar tão só mais idosos, acontece com idosos, mas eu vou abrir um pouco até para a gente poder tirar essa dúvida das pessoas ou esclarecer esse assunto para as pessoas. Que Aham. é toda pessoa que quebra um dente, ela precisa de implante? Na verdade, toda pessoa que passa, que infelizmente, né, é submetida a essa fratura do dente, essa quebra do dente, é recomendada que essa pessoa reabilite essa região, que ela não fique com essa região vazia, porque acontecem Uhum. muitas mudanças, né, nessa conformidade da cavidade bucal conforme não existe um dente. Então, vou te dar um exemplo, né? A gente tem o dente superior, que fica aqui acima, e o dente inferior, que fica aqui abaixo. E esses dentes, eles ficam em contato constante. A gente morde, Sim. a gente não fica falando, mas eles estão aqui em contato. Se você perde um dente inferior, ele some. O dente superior, ele não tem mais ninguém para tocar. Aí o que que ele entende? Que ele tem que procurar alguma coisa para tocar. Aí o que que ele faz? Qual é o único caminho que Ele ele começa a pode se fazer? mover. Ele começa a se mover para procurar um contato. A mesma coisa acontece com dentes vizinhos. Então você tem um dente aqui e outro dente aqui. Você perde um dente aqui, a tendência é que esse dente faça o quê? Movimente para o lado para procurar um contato. Então, a ideia da reabilitação é você colocar alguma coisa nesse lugar. E existem maneiras dessa reabilitação ser realizada. Ela pode ser realizada com próteses
ou ela pode ser realizada com implantes, que nesse implante encaixa uma prótese. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala do implante, o implante ele não é tudo. O implante ele é o pino. Ele é a porção de metal que fica dentro do osso. Aí, em cima desse implante, é colocada uma prótese. Entende? Então, assim, não é uma regra tipo, perdi um dente, eu preciso de um implante. Na verdade, perdi um dente, eu preciso reabilitar. Eu preciso preencher esse espaço. Aí a gente tem que colocar numa balança, né? Ver ali prós e contras para ver qual é o melhor tratamento para reabilitar essa ausência de espaço. Então, em alguns casos vai ser mais indicado fazer implante, em outros casos vai ser mais indicado colocar uma prótese. Alguns pacientes vão ter mais condições financeiras de arcar com o valor de tratamento de implante. Outros vão ter, infelizmente, mais condições financeiras de tratar essa ausência com próteses. Então, a ideia eu preciso tratar. E daí, toda aquela conversa com o profissional para ver, né, numa balança, qual que vai ser o melhor tratamento para esse paciente. Legal. Como sempre, super bem explicadinho. E quais os cuidados básicos de quem tem dentadura? Então, isso é algo bem interessante da gente conversar, porque o que acontece? Como eu te falei, com o avançar da idade, algumas mudanças vão acontecendo na nossa cavidade bucal. Algumas dessas mudanças são mudanças naturais, ou seja, são mudanças já esperadas, e outras mudanças acontecem modificadas por fatores externos, né? Que é o que a gente chama de tudo que está ao nosso redor. Vou te dar um exemplo. Mulheres que estão na menopausa. Mulheres que estão na menopausa estão passando por processos de alteração hormonal. E a alteração hormonal pode alterar o fluxo de saliva. Sendo que pacientes que produzem menos saliva têm mais risco de ter cárie. Ou seja, o que a gente vai associar? Que na maioria das vezes, essas alterações hormonais, quando acontecendo de uma maneira normal e esperada, vai acontecer em mulheres de idades mais avançadas. Então, isso é algo que a gente tem que, né, olhar com um pouquinho mais de cautela quando eu, pelo menos, ou algum colega, né, vai atender uma mulher nessa faixa etária. Pacientes que usam medicamentos para controle de pressão, né, pacientes hipertensos. Alguns medicamentos também podem alterar a produção de saliva. Então, a pessoa fica com a boca seca, com a boca liguenta, como alguns pacientes acabam relatando. Isso pode aumentar o risco desse paciente ter cárie, certo? Então, assim, isso é uma das alterações que acontecem conforme esse paciente vai envelhecendo. Então, como eu posso ter mudança na saliva, eu posso ter mudança nas bactérias que estão na nossa boca. Então, para que a galera entenda aqui, para que as pessoas entendam, o que vai acontecer? É normal na nossa boca ter bactéria, completamente normal, certo? E as bactérias que estão na nossa boca, elas defendem a gente contra qualquer agente que vá causar algum mal. Então, é importante a gente ter bactéria na boca e isso é normal. Só que quando eu mudo as características da boca, eu posso o quê? Diminuir a quantidade de bactérias. Do mesmo jeito que quando eu tenho alguma coisa diferente na nossa boca, também pode mudar um pouquinho essas bactérias, sabe? Então, o paciente que usa aparelho ortodôntico, por exemplo, é uma estrutura diferente que tem na boca. Ou seja, pode mudar o tipo de bactérias que vai ter na sua boca. Deixar ali bactérias mais maléficas, digamos assim. Quando a gente vai... Aí, isso é uma introdução da resposta da tua pergunta, né? Aí, o que acontece? Quando um paciente usa uma prótese, vamos pensar numa prótese total. Prótese total é como as pessoas chamam popularmente de perereca, né? Então, é aquela prótese que a pessoa não tem nenhum dente e ela vai encaixar aquela prótese na boca. Esse tipo de prótese tem um acrílico que cobre todo o céu da boca. Então, você imagina que eu tenho o quê? Uma peça bem grande, né? E é uma região super nova para a cavidade bucal. Ou seja, pode mudar o tipo de bactérias que tem na boca. Porque eu tenho um instrumento, eu tenho uma estrutura diferente na minha boca.
Então, dependendo do tipo de prótese que a pessoa utilize, ela pode mudar a característica dessas bactérias que ficam na cavidade bucal. Aí que vem a atenção aos cuidados e às limpezas. Porque a prótese em si, o acrílico da prótese, ele tem ali uma tendência a acumular muito fungo. E só que essa tendência de acumular fungo vem de todos esses outros fatores que eu te expliquei anteriormente. Mudança da saliva, às vezes o medicamento que a pessoa utiliza, ter uma estrutura diferente na boca. Então, quanto mais eu manter a minha cavidade bucal limpa, higienizada, dentro desses padrões ideais, melhor vai ser o controle do crescimento desses fungos ou dessas outras bactérias. Daí existem maneiras da gente fazer isso, né? O ideal é que sempre, pelo menos uma vez ao dia, os usuários de prótese façam a higienização, né? Existem alguns produtos que auxiliam nesse processo, mas quem não conseguir comprar esses produtos pode fazer de uma maneira caseira. Por exemplo, né? Hoje a Bemal Pharma me patrocinou, então eu tenho alguns produtos para mostrar aqui, né? Existe Legal. esse aqui da Corega, ó, que eles são Ó, só vou te tablets. pedir, lembra que daquela vez a gente teve aquele problema que deu um zoom? Aham. Hoje também deu. Só que o Ah, seu rosto tá. ficou bem encaixado. Então, para Entendi. você Vou ficar mostrar o mais produto, eu longe um preciso que você chegue pouquinho. um pouco para trás para mostrar o Aqui. produto. Aí, perfeito. Ótimo. Então, esse produto aqui é um produto da Corega e são tabletes. Nesses tabletes tem um componente que a gente chama de bicarbonato de sódio, nesse daqui. Uhum. Só que ele tem uma concentração muito específica de bicarbonato. Então, não é bom que a pessoa faça, né, uma solução caseira, porque ele já vem aqui com uma porção já bem calculada direitinho. Específica. Exatamente. Então, esse aqui a gente coloca na água, ele dissolve e ele forma uma solução, um líquido. E esse líquido ajuda no processo de controle de bactérias. Mas uma outra maneira da gente fazer isso também é com água sanitária. Água sanitária é o hipoclorito, né? Quimicamente falando, é o hipoclorito. A água sanitária, só que a gente usa numa proporção. A gente pega um copo com água, então pode ser mais ou menos um copo desses que eu estou utilizando a água aqui. Pode ser aqui um pouquinho menor, tá? Aí a gente pode associar essa água com uma colherzinha de chá, tá? Aquela colherzinha bem pequenininha de água sanitária. Porque a gente vai fazer o quê? Vai diluir, vai misturar para ele não ficar muito concentrado, certo? E daí pode deixar a prótese submersa lá. Algumas próteses, né, dependendo ali do tipo de material, o cirurgião dentista responsável pode solicitar que o paciente deixe a prótese a noite toda na água, que é para evitar que essa prótese resseque, que ela perca o brilho ou coisas relacionadas a isso. Então, o ideal é que quando deixar a prótese, né, a noite toda na água, que seja a noite toda em alguma dessas soluções. Aí, como eu falei, você pode fazer a solução com um produto que já vem prontinho, né? Ou então você pode fazer a diluição com a água sanitária. Previamente a isso, o que a gente faz? A gente faz a escovação. Então, a prótese ela precisa ser escovada. Só que existe uma diferença na escova que a gente utiliza para fazer essa escovação. Porque nós temos escovas que nem essa daqui, que é uma escova macia, tá? Então, eu tenho aqui uma escova macia. Só que essa escova aqui, ela é para escovar dentes e ela é para escovar tecido mole. E daí eu também tenho as escovas duras, tá? Que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma escova dura e essa daqui ela é utilizada justamente para que a gente escove e higienize a prótese. Então, escova dura é para escovar e higienizar próteses, não é para fazer a higienização de dentes. E na própria caixa diz aqui, ó. Aí você me auxilia aí, que eu não sei se vai dar para enxergar, mas tem aqui. Tá virado. Tá. Ah, tá, fica espelhado, né? Isso. Mas aí na própria embalagem diz que a escova é dura.
Então a gente já sabe que essa daqui é para higiene de próteses, é diferente da escova macia, né? Que a escova macia é para escovar dente, escovar gengiva. Daí a gente tem aí essa diferença entre os dois produtos, tá? Olha, você falando isso, eu até lembrei aqui que é muito comum, né? Eu já vi muita gente, inclusive idosos falando, né? Sobre a escova dura, né? Tem que colocar força mesmo, tem que ter É, essa escova a mais gente tem dura. essa ideia que nem do sabão, né? Que o sabão precisa fazer espuma, ou que o creme dental precisa fazer espuma, que eu preciso escovar com força. Na verdade, é o contrário, né? Ele não é a força que vai melhorar a higienização, é a técnica. Aí é aquele ponto que é sempre importante bater. Quem te ensina essa técnica? O profissional. Nele que vai te ajudar, né, a te ensinar direitinho como que você faz a higienização, quais os pontos que você tem que ali reforçar e fazer a higiene e tudo mais. Então, assim, acaba sendo importante o paciente, né, receber essas recomendações. Certo. Bom, podemos ir para a próxima? Podemos sim. Bom, a gente está falando aqui sobre as próteses, né? E esses adesivos para auxiliar, eles são confiáveis mesmo? Quais que você acha que são mais indicados? Certo. Sobre os adesivos, o que que acontece? Num mundo ideal, num mundo maravilhoso, as próteses deveriam encaixar ou ter adesividade, ou ter segurança, ter firmeza na cavidade bucal do paciente, certo? Porém, aí existe algo que a gente tem que prestar muita atenção agora. Existem pacientes que, devido ao tempo, ao período que ele ficou sem dente, esse paciente muda ali a estrutura da boca. Então, é tipo assim, Jaque, onde a gente só tem osso, onde tem dente. Perdeu o dente, a tendência é que o osso ele desça um pouquinho, certo? Então vamos Uhum. pensar aqui no esqueminha da minha mão mais uma vez, né? Eu tenho aqui a minha mão, certo? Supomos que aqui seja o dente. Então eu tenho o osso até aqui, ó, tá? Aí eu perdi o dente. O que que vai acontecer? Esse osso ele vai descer um pouquinho. Então, você pensa num paciente que perdeu todos os dentes dele. O que, que vai acontecer? O osso, existe uma tendência que ele desça também. Só que a prótese, ela precisa se sustentar em alguma estrutura. Senão, ela não vai segurar. Certo? Sim. Então, assim, em pacientes que têm essa, que a gente chama, né, tecnicamente, de altura óssea. Então, se o paciente ele tem uma altura óssea ideal, a prótese ela vai adaptar bem. E se a prótese adaptar bem, o paciente ele não precisa de nenhum auxílio para essa prótese ficar fixa na boca. Geralmente, esses problemas acontecem mais em próteses inferiores, em próteses dos dentes de baixo, do que em próteses nos dentes de cima. Então, esses são casos em que a gente consegue indicar o produto, né, para os pacientes, porque o paciente acabou tendo um problema, certo? Só que aí que vem uma outra situação. Infelizmente acontece em algumas situações em que a prótese ela não é confeccionada da maneira ideal. E por esse motivo, ela não fica justa, ela não fica fixa na cavidade bucal. Então, a gente precisa ter esse contraponto. Não é toda prótese que não adapta bem que é mal feita. Por quê? Porque existem alterações que acontecem no nosso corpo que proporcionam essa má adaptação da prótese. Então, a gente tem ali que ter uma linha muito tênue, né? Entre uma situação e outra situação. Só que isso tudo é muito explicado para o paciente, ou deve ser explicado para o paciente, sabe? O paciente ele precisa ter noção de que existe ali essa diferença entre uma situação e outra situação. Só que, por exemplo, como eu te falei, hoje em dia o meu trabalho é muito mais voltado para crianças e adolescentes.
Mas vamos supor, na minha linha de raciocínio, que eu atenda um paciente que precise de prótese e que eu percebo que a prótese desse paciente não vai ter uma boa adaptação por problemas, né, na gengiva, nessa altura do osso que eu te expliquei. Eu já vou deixar avisado para esse paciente, entendeu? Olha só, tem aqui, não vai ficar sempre presa. Então, utilize aqui um adesivo auxiliar. Então, o adesivo, ele ajuda muito, né? E existe ainda uma opção além do adesivo, que é o pó. Existe a marca, que por sinal é essa mesma marca aqui, ó, que é a Corega, ela também tem um pozinho. Você espalha na prótese e ela ajuda um pouquinho nessa firmeza da prótese com o tecido gengival. Entendeu? Perfeito. Olha, é verdade, viu, Betânia? Super importante saber lidar com esse assunto. Sim, é Ó, importante. inclusive, quero fazer o convite aqui, vocês que estão aqui e conhecem alguém que esteja aí na melhor idade, que tem prótese, que tem implante ou algo assim, já convida, aperta aqui na setinha, já convida essas pessoas aqui, que a live tá super legal. Isso aí. Vamos ajudar bastante gente. Vamos lá. Existe algum tipo de doença bucal que acometa mais pessoas idosas? Existe sim. Como eu te falei, para te ver como tudo se interliga, né? Com o passar da idade, alterações vão acontecendo e essas alterações elas podem predispor algumas condições, tá? Então, o que às vezes é mais comum da gente ver em pacientes mais idosos? Problemas gengivais, certo? Só que às vezes esses problemas gengivais, eles são modificados por outras doenças. Por exemplo, diabetes. Pacientes diabéticos, eles tendem a ter uma diferença no padrão de cicatrização, né? Então, a gengiva que inflama nesse paciente diabético, a inflamação ela é muito mais intensa. Só que existem dois níveis, porque às vezes inflama só a gengiva, às vezes inflama também o que tem atrás da gengiva. Aí, o que tem atrás da gengiva? Osso. Então, imagina que você tem inflamação no osso. O que vai acontecer? O paciente vai perdendo o osso. Só que o dente ele está preso onde? O dente ele está preso no osso. Então, em alguns pacientes que acabam tendo aí esse descuido, né? Ou que acontece um pouquinho de descuido, mas que esse descuido ele é acelerado porque o paciente tem um outro problema, como diabetes, por exemplo, essa condição do dente começar a perder a inserção no osso acontece com mais frequência, que é o que a gente chama de periodontite, né? Que é o it é a inflamação e pério é periodonto, que é a estrutura que fica ao redor do dente. Então, fica inflamado e o dente tende a ficar mole. Então, às vezes, são pacientes que reclamam que o dente está mole e ele nem sente dor no dente. O dente está ali amolecendo, 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 até que às vezes ele está muito mole, que a única solução, infelizmente, é remover esse dente. Então, isso é uma coisa que acontece, que a gente tende a observar bastante em pacientes com idade mais avançada. Outra coisa que acontece muito, Jaque, é a gengiva desse paciente descer, né? E o dente ficar mais exposto, que acaba casando com o que eu acabei de te explicar também. Só que às vezes, quando a gengiva desce, expõe um pouquinho a raiz do dente. E isso pode causar no paciente sensibilidade. Então, às vezes, também é um outro problema que esses pacientes mais idosos e mais adultos, né? Que aí já é uma coisa que a gente nem distingue muito. Às vezes, na vida adulta, isso já começa a acontecer. Dependendo da dieta do paciente, esse paciente também pode ter lesões de erosão. Então, se o paciente consumir muito alimento ácido, né? Isso também pode causar ali erosão nos dentes. Só que aí pensa, às vezes alguém na nossa idade tem uma dieta muito rica em Coca-Cola, por exemplo. Só que eu só vou ter esse problema bem pesado mesmo daqui a 20, 30 anos. Só que um dentista que tem um olhar clínico muito criterioso, ele consegue perceber na minha faixa etária, né? Eu tenho 30 anos, então ele consegue perceber agora que eu tenho o problema. Aí evita que lá na frente
esse problema acabe acontecendo. E por fim, que me vem agora à cabeça, tem a candidose ou candidíase, né, que são os dois termos que a gente utiliza, que acontecem por conta daquelas mudanças que a gente... Minha câmera mudando de novo aqui de posição. Que acontece por conta daqueles probleminhas que a gente já comentou, que é a mudança na saliva, presença de outras estruturas na boca, como as próteses, vai mudando um pouquinho essa colonização de bactérias e de fungos na nossa cavidade bucal. E quais os métodos preventivos para essas questões? O que a pessoa pode fazer para que não chegue nesse nível, né? Ela tem que usar Da melhor isso idade. daqui, certo? Que para quem não conhece, minha gente, é uma escova de dentes. Ela usa isso Quantas daqui. vezes ao dia? Vamos lá. Se bem feito e se ensinado por alguém, né, e que explique bem e que faça ali as recomendações corretas, pelo menos já que 2 vezes ao dia. Fez isso bem 2 vezes ao dia, não vai ter problema, certo? Então a pessoa ela casa esse produto aqui com esse produto aqui, tá? E ela pode até, nesse caso, ter um relacionamento com mais de uma pessoa. Ela vai e casa com esse produto aqui, que é o fio dental. Pode até ter ali três atores nesse processo todo. Fez isso 3 vezes ao dia, tá ok. Ou, me desculpa, no mínimo 2 vezes ao dia, tá ok, tá certinho e vai evitar esse processo. Porque assim, a gente tem hoje, nas doenças orais, nas doenças da cavidade bucal, problemas que são muito preveníveis. E são muito preveníveis. Só que a gente fica pensando, nossa, se esses problemas são muito preveníveis, por que a gente ainda tem esse problema? Porque as pessoas não praticam a prevenção. Se a gente vai fazer um paralelo para ficar muito claro, como é que a gente previne? Todo mundo sabe como a gente faz a prevenção do Covid-19. É uma doença prevenível. Só que as pessoas continuam não tomando os cuidados e a gente tem uma exacerbação de casos. A mesma coisa, obviamente, gente, eu sei que as proporções são completamente diferentes de uma doença para outra doença, mas é só para a gente fazer um paralelo. Então, a gente tem uma doença que a gente sabe como combater. As pessoas só precisam fazer o quê? Combater. É a única coisa que precisa. Só que aí existem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de problema, né? Às vezes sangra minha gengiva, às vezes eu não consigo usar tal produto e tudo mais. Aí a gente vai, né, conversando com o paciente, tentando ali encontrar uma maneira da gente conseguir adaptar todos esses processos de higienização. Tipo, tem paciente que reclama muito, já que quando usa o fio dental, sangra. Isso é uma coisa muito clara. Só que aí pensa comigo, se a gente não cuidar da gengiva, o que vai acontecer? Pode acontecer inflamação na gengiva, que vai levar para inflamar o que está atrás dela, que pode fazer com que o paciente perca o dente. Então, eu preciso usar a gengiva. Só que tem uma diferença muito simples nesse processo. Vou mostrar aqui para vocês. Existe fio dental e existe fita dental. Existe fio dental que tem cera e existe fio dental que não tem cera. E às vezes é uma diferença muito simples e você vai comprar um produto e você não acha que é tudo a mesma coisa, mas na verdade Para mim faz não é. total diferença. Não é que faz? Para mim também Meus dentes faz. são muito juntinhos. Exatamente. Então, para mim precisa ser a fita. Isso. E o fio, para mim, é uma agressão. Se tiver a cera, isso, exatamente. Se tiver a cera, ele ainda desliza com muito mais facilidade. Então, às vezes você vai, é para você ver como são as coisas. Você vai, você vê esse produto ao lado desse produto aqui. Você acha que é a mesma coisa, que é só a caixinha que é diferente. Mas não é. A estrutura deles é diferente. Então, a gente tem o fio, que ele... Aí eu acredito que não dê para vocês enxergarem, mas tudo bem. Existe o fio, tá? E existe a fita, que ela vai descer no dente com muito mais facilidade, porque ela é mais espessa. Então, isso melhora muito. Quando eu coloco no meu dedo, vou tentar aproximar aqui da câmera. Não sei se vai dar para ver. Aqui, olha só. Aqui, pronto. Ó. Aí. Ela é abertinha. E como ela é encerada, ela desliza com muito mais facilidade no dente.
Ou seja, às vezes a gente machuca a gengiva porque a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, aí o dente é muito junto, às vezes, né? Aí ele engata, aí você faz uma força para baixo, aí, pô, pegou na gengiva. Aí não tem como não sangrar, né? Vai sangrar, porque a gente está causando uma agressão. Então, se a gente utiliza, às vezes é uma simples coisinha que vai mudar a qualidade da higienização. Porque às vezes tem pessoas que têm aversão, né? Tipo, eu uso, toda vez sangra e eu prefiro não usar mais, né? Então, às vezes acabam tendo pessoas que não querem usar e tudo mais, mas é porque não está recebendo ali uma recomendação que seria a recomendação ideal para aquela situação, para aquele tipo de paciente, para aquele dente específico que é mais juntinho ou algo associado a essas características. Perfeito. Só para a gente tirar aí a dúvida, né? Você falou de existir a forma correta de fazer a escovação, né? Muitas Sim. vezes a gente aprende em casa, a escola. Eu lembro que a minha escola também ensinavam, quando eu estava lá, bem pequenininha no prezinho, eles também ensinavam na escola e tal. Mas o ideal seria, então, a pessoa procurar um profissional para Sim. aprender corretamente, né? Uhum, sim. O ideal seria, porque o que acontece? Eu vou te explicar. Não é que exista uma super forma diferente de escovar os dentes. Não, não é isso. Só que às vezes, por exemplo, tem paciente que tem um dente lá atrás que está mal posicionado. E o paciente ele não percebe que esse dente está mal posicionado. Se eu avalio esse paciente e percebo que ele tem um dente ali mal posicionado, eu vou avisar para ele, olha, esse teu dente aqui, ele tá mais para cá. Então, quando tu for fazer a escovação, leva a escova desse jeito aqui e encaixa ela nesse ponto aqui, que é para alcançar esse dente. Ou então, olha, tem paciente que tem os dentes mais tortinhos, né? Então, olha, essa região aqui, teu dente está muito tortinho e a escova ela não vai conseguir limpar essa parte desse dente. Então, aqui você tem que usar o fio dental com tal coisinha. Ou a gente pode usar, por exemplo, essa escova aqui, que é uma escova interdental, que a gente coloca entre um dente e outro. Ou então você começou a usar aparelho. Imagina que você passou a vida inteira sem usar aparelho. Aí você escova o dente de um jeito. Aí você começou a usar o aparelho. Tem que mudar, porque vai ter mais bactéria na boca, porque tem mais estrutura para essa bactéria ficar presa. Então, esse paciente é um paciente que pode usar enxaguante, por exemplo. Diferente do paciente que não tem aparelho, que se ele não tem muito risco de ter cárie, ele não precisa usar enxaguante. Então, esse perfil, traçar esse perfil, que é o interessante, que é o meu trabalho e o trabalho de todos os meus colegas. É eu receber um paciente, eu fazer aquela conversa com o paciente e eu conseguir traçar ali o perfil e falar assim, olha, para você e para o que eu estou vendo aqui, para o que eu coletei de informação, é melhor você seguir esse caminho e fazer as coisas dessa maneira. Porque se pensa comigo, é muito simples. Se todo mundo escova o dente com a mesma escova e com a mesma pasta, e mesmo assim a cárie é mais comum que dor de cabeça no mundo, é porque tem alguma coisa errada. O que está errado? Se ela é uma doença prevenível, é porque alguma coisa nesse simples ato de prevenção não está sendo feito corretamente. Então a gente precisa o quê? Adaptar a maneira que esses cuidados são aplicados no dia a dia pelo paciente. Perfeito. Bom, aproveitando aí que o gancho, né? A gente está falando Sim. sobre o paciente ir ao dentista, né? Uhum. De quanto em tempo adultos e idosos devem fazer uma visita ao dentista? Jaque, essa pergunta é sensacional porque parece uma coisa tão simples, mas não é. Eu também sou professor, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu não sei quem foi que inventou, eu não sei mesmo, quem foi que inventou que uma pessoa tem que ir ao dentista de 6 em 6 meses. Eu não sei te dizer. Virou-se uma convenção de que você tem que ir ao dentista de 6 em 6 meses. Eu aprendi na faculdade que a pessoa tem que ir ao dentista de 6 em 6 meses. Vários meus colegas também aprenderam dessa maneira.
Mas se você procurar num livro, num artigo, não vai ter nada que explique o porquê que a pessoa tem que ir de 6 em 6 meses. Não tem. Virou-se uma convenção. É uma convenção isso já e todo mundo reproduz. Só que, vamos lá. Se você é minha paciente, você vai até o consultório comigo, eu converso assim, Jaque, olha só, tu tá produzindo menos saliva do que era para produzir. Então, tu é uma paciente que tem mais risco de ter cárie do que um paciente que não tem esse problema. Eu, como profissional, não posso deixar que você fique 6 meses sem me ver. Não posso. A gente vai se ver num período de tempo mais curto. Ou então, se você chegar comigo e falar bem assim, olha, Diego, eu estou mudando o meu estilo de vida e a partir de hoje eu não uso mais produto que tenha muitos agentes químicos. Eu sou vegano, vegetariano, não uso mais produtos testados em animais e tudo mais. Eu não posso chegar para você e falar bem assim, Jaque, não, tu tem que usar essa pasta aqui. Eu não posso falar isso para você. Eu preciso respeitar o seu posicionamento como indivíduo, como ser humano. É uma escolha, é um estilo de vida que é seu. Eu tenho pacientes no consultório hoje que não utilizam flúor, não utilizam creme dental com flúor, só utilizam produtos naturais e esse paciente ele tem menos agentes preventivos no dia a dia dele. Então, se eu comparo uma pessoa que utiliza um creme dental com flúor com uma pessoa que utiliza um creme dental sem flúor, a pessoa que utiliza o creme dental sem flúor acaba tendo um pouco mais de risco de ter cárie. Se eu identifico isso, é um outro tipo de paciente que eu não posso deixar 6 meses sem me ver. Entende? Então, é muito relativo a gente convencionar o período de consultas se eu não conheço o tão falado perfil do paciente, certo? Porque qual é o receio? É eu falar para as pessoas que elas têm que visitar de 6 em 6 meses, só que todo mundo que me ouvir, desse todo mundo, alguns, na verdade, tinham que ser de 2 em 2, alguns tinham que ser de 3 em 3. Outros têm que ser de 6 em 6. E todo mundo conhece uma pessoa, por exemplo, que tem 1 ano que não vai no dentista e não tem uma cárie. Não tem uma lesão de cárie na boca. Ué, mas ela passou 1 ano e é para ir de 6 em 6 meses, por que ela não tem cárie? Porque talvez o risco de cárie dela é menor, porque talvez a escovação nela seja mais facilitada. Então, a ideia é que essa resposta de quanto em quanto tempo a pessoa tenha que visitar ao dentista, ela descubra em uma conversa com o dentista. Eu tenho pacientes que me visitam de 6 em 6 meses, mas são pacientes que eu recebo, que eu conheço, que eu estabeleço esses riscos e que eu digo, olha, você volta comigo daqui a 6 meses para a gente ter uma nova conversa. Entende? Mas convencionar esses retornos é muito delicado porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoinha dessa vai ter um perfil diferente e que vai pedir ali retornos e cuidados em períodos muito, muito distintos. Assim, pacientes idosos, pensa lá, o paciente assim, o paciente tem alteração de saliva, a paciente está na menopausa, a paciente usa medicamento para pressão e a paciente usa prótese. Nossa, quantos fatores de risco eu tenho aqui juntos? Então, é muito delicado falar, sem contar que pacientes mais idosos, dependendo de como foi o estilo de vida dele, é a fase que geralmente podem aparecer lesões de câncer de boca, por exemplo. Então, assim, aí a gente tem vários pontinhos que são analisados. Acho que Fábia falou aqui, né? E a dieta também. Fábia. Então, tem pacientes que têm uma dieta muito rica em açúcar, tem pacientes que têm uma dieta mais controlada. Então, todos esses pontos eu tenho que avaliar. Lembra que eu te falei que tem pessoas que, dependendo de se consumir alimentos muito ácidos, vão ter problemas a longo prazo? Então, você pensa uma pessoa que toma isotônico na academia, gosta só de suco de laranja, suco de maracujá,
essa pessoa tem refluxo, que leva ácido para a boca, e essa pessoa também faz natação, em que está o contato ali direto com cloro na piscina. Essa pessoa tem muito risco de ter erosão nos dentes. Então, se eu vejo esse risco, eu coleto todas essas informações durante a consulta e eu falo, olha, meu amigo, minha amiga, volte daqui a 8 meses comigo. Eu vou estar sendo negligente. Então, esse período, eu não sei se eu estou conseguindo, eu não quero tirar a responsabilidade da resposta, da pergunta que tu fizeste para mim. Mas Não, tá porque a perfeito. gente precisa estabelecer e individualizar a realidade de cada pessoa. Então, por isso que é importante sempre a pessoa ter o seu dentista ou visitar o dentista, e o dentista vai dizer para ela. Se o dentista te falou que é a cada 6 meses, tá tudo certo. Porque foi o dentista que te falou isso. Não foi alguma coisa que surgiu na sua cabeça e que você simplesmente decidiu isso. Deixa que o seu dentista decida por você, tá? Perfeito, perfeito. Se eu É isso pudesse, eu mesmo, seria o Renata. dentista de todo mundo, né? Aí eu poderia decidir e falar, mas aí a gente não tá podendo. Bom, eu tenho aqui a minha última pergunta, então esse é o momento, geralmente, que eu gosto de chamar as pessoas, mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem que esse é o momento. Já coloquem aqui nos comentários para o Diego responder, tá bom? Certinho. Bom, a gente vê aí, às vezes na internet, às vezes na televisão, alguns famosos, né, já na meia idade, e que aparecem totalmente diferentes, com os dentes totalmente diferentes, até parece às vezes que é uma outra pessoa, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se isso tem a ver com o profissional que ele visita, ou se isso é uma questão de gosto pessoal. Uhum. Os famosos sempre me dando trabalho, né? Os famosos sempre me dando Eles trabalho. estão sempre na polêmica. Eles estão sempre na polêmica, porque é o que a gente ouve muito quando a gente chega, né? Então, tipo assim, olha, eu queria o meu sorriso igual o da Jaque Santos. Aí pronto, aí a gente vai ter que olhar a foto e tá, e entender e tudo mais. O que acontece com essas mudanças de sorriso? Algumas pessoas, infelizmente, ao longo da vida, perderam os dentes. Beleza. Infelizmente aconteceu. Então, essa pessoa ela vai ser reabilitada, né? Então, ela vai colocar uma prótese para reabilitar o sorriso. Às vezes, essa pessoa ela chega com os seus desejos. Então, olha, eu queria uma prótese em que esses 2 dentinhos aqui da frente eu queria que fossem mais separados. Então, eu queria uma prótese que os dentes fossem todos brancos e bem grandes. Então, eu queria uma prótese em que os dentes... Então, isso vai mudando muito, às vezes, de pessoa para pessoa. Do mesmo jeito que acontece com os pacientes que fazem uso de lente de contato. Às vezes, troca de dentista, um dentista faz um trabalho um pouco diferente, e quando a pessoa sorri, o que acontece? A gente nota aquele aspecto diferente. Diferente das lentes de contato, as próteses, elas vão, com o tempo, perdendo o brilho, elas vão ressecando. Se o paciente for um paciente que tem bruxismo, né? Ela vai sofrendo desgaste. O bruxismo é esse ato de ranger os dentes. Então, as próteses, elas vão sofrendo um leve desgaste. Então, às vezes, os dentes da prótese ficam mais amarelos, os dentes ficam mais curtos, os dentes perdem o brilho. Aí, se a pessoa, às vezes, eu já vi pacientes, a prótese é uma coisa que hoje em dia eu não trabalho mais com, mas na faculdade, acompanhando alguns casos, a gente sempre ouve muitas histórias de pacientes que, às vezes, passam 20 anos com a mesma prótese. Então, você imagina que ao longo de 20 anos, ela já perdeu o brilho, ela perdeu o tamanho, ela perdeu a cor. E quando esse paciente ele vai trocar a prótese, qual é a impressão que causa na gente? Que ele está com um sorriso completamente diferente. Mas, na verdade, é que aquela prótese que ele usava, aquele sorriso que ele tinha, já não era mais o sorriso ideal. Por quê? Porque já sofreram todas essas modificações. É claro que esses pacientes eles têm uma mutação muito mais fácil, né? Obviamente que eles sofreram com as perdas dos dentes, pacientes que usam principalmente essas próteses de boca toda, né? Que são as próteses totais.
Então, eles têm uma facilidade muito grande de trocar de sorriso, porque são peças que são trocadas e colocadas na boca. Então, assim, às vezes eu sempre gosto de dizer que a gente precisa muito trabalhar com cautela. Eu acredito que o paciente tenha que ter cautela naquilo que ele pede e o dentista tem que ter cautela naquilo que ele faz. Às vezes o paciente não tem cautela e faz mudanças muito drásticas. Às vezes o dentista, infelizmente, não tem cautela e faz mudanças muito drásticas. Então, para responder a tua pergunta, na verdade, que foi mais ou menos o que eu acho sobre isso, é a necessidade de um bom senso. Então, às vezes, um paciente, quando chega, ele não enxerga o tanto de coisas que a gente enxerga. Então, cabe a mim, como profissional, explicar para esse paciente prós e contras, mostrar para esse paciente uma ideia de como que ficaria na cavidade bucal dele e tudo mais, para que ele tenha uma noção e não sejam entregues trabalhos ao paciente com negligência, que é isso sim seria uma coisa muito séria. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, sempre de forma muito maravilhosa, bem explicadinho, né? Para quem é da área vai entender, quem não é da área também vai entender. Então, muito obrigada, viu? Ah, que é isso. É sempre um prazerzão vir aqui e conversar com vocês. E eu espero que, como a gente conversou na semana passada, né, que a gente consiga cada vez mais difundir essas informações e difundir ciência e falar sempre sobre posicionamentos corretos e ideais para que a gente promova saúde. Eu acredito que o profissional de saúde ele deve promover saúde e a gente promove saúde tanto com esses pequenos cuidados que a gente conversou aqui, como fazendo reabilitações com próteses e lentes de contato. Eu acho que a gente tem que caminhar com promoção do comecinho até o fim. E é esse que acaba sendo o meu trabalho aqui. Perfeito. Bom, agradeço também vocês que ficaram aqui com a gente, que interagiram bastante. Eu já vi que tem vários alunos aqui do Diego. Sim, às vezes eles né? aparecem, eles somem, aí depois tem saudade, voltam. Mas às vezes nem sempre gostam muito quando são alunos na época, mas depois eles vão dando valor às coisas. Bom, agradeço vocês também, gente, que ficaram aqui. Lembrando que a gente tem live todos os dias, com vários assuntos legais, diferentes. Hoje a gente está falando aqui sobre saúde bucal. Ontem a gente teve receita, amanhã a gente vai falar sobre música. Amanhã Sim, vai ser minha vez. eu falar vou um pouquinho sobre até música. assistir, eu já estou aqui. Vai ser bem-vindo. Eu vou até treinar aqui. Fazer, Eba! fazer meu aquecimento. Então fica o convite aí para vocês. Sempre nos stories aqui a gente está colocando a programação, qual vai ser a live do dia. Então fiquem ligadinhos para vocês não perderem nenhuma live, que está sendo muito legal, viu? Bom, é isso, gente. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês gostam também. Se puder, fique em casa. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.